Olá, meus amigos. Eu tenho sido questionado já há algum tempo, não é de hoje, não. Questionado e até, de certa forma, criticado. Algumas críticas vêm indiretamente, outras vêm bem diretas para mim, sobre o meu posicionamento, minhas postagens, meus posicionamentos em relação às questões que tem a ver com a vida no nosso país, né? As questões relacionadas aos eventos do nosso país, da nossa nação, especialmente os da nossa nação, né? Eu não trato somente de questões relacionadas à nossa nação, mas a maioria das questões que eu trato são elas. E a gente vem já ao longo de um tempo, não é de hoje, de alguns anos já, tratando sobre isso, questionando isso, opinando sobre isso, como qualquer cidadão, e a gente paga um preço por isso. A gente paga um preço, paga sim. Paga o preço de a gente ser questionado, né? A gente passa pelo questionamento, a gente passa também por um certo linchamento, né? Há um linchamento, sim, eu sei disso, eu vivo isso. Há uma pecha que colam na gente. No meu caso, colam em minha pecha de que eu sou de extrema direita, de que eu sou bolsonarista, ou seja, negacionista, bom, uma série desses títulos, desses rótulos que são veiculados. Até fascista já me chamaram, né? Pastor, o senhor é fascista, o senhor é neofascista, né? E crentes, viu? Crentes. O senhor defende o neofascismo. E as pessoas que falam de fascismo, a maioria não sabe absolutamente nada sobre o que é o fascismo. Se soubessem, não falariam isso. Já falo de nazista também, tá? Eu sou nazista. Já disseram que eu sou nazista. Bom, o que eu sou? Eu sou um cidadão. Sou um cidadão cristão. Eu sou um pregador do evangelho. E por falar em pregador do evangelho, tem esse negócio aí também, que eu recebo algumas mensagens assim, poxa, pastor, o senhor é um pregador do evangelho, o senhor não devia estar se envolvendo com esses assuntos de política, o senhor não devia estar se metendo nisso porque o senhor é um pregador do evangelho. Opa, agora eu vou usar a Bíblia para me defender. E eu vou usar um texto muito esclarecedor. Não tem como correr dele. É o texto de João Batista. Está lá em Lucas capítulo 3, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Em Lucas capítulo 3, bem claramente, João Batista está pregando o evangelho. João Batista está pregando o evangelho e confrontando as pessoas com as suas mazelas sociais, as suas mazelas morais, que têm repercussão social, que causam danos sociais. Sim. Ele fala primeiro com a multidão, com o povo em geral, quando vem se batizar, vem passar pelo batismo, querem se batizar, e ele pede arrependimento. As pessoas têm que se arrepender, ou seja, voltem-se para Deus, arrependimento é se voltar para Deus, abandonar seus pecados. E aí as pessoas questionam, evidentemente, o que precisam fazer. E João Batista toca em algumas questões que são próprias daquele momento, evidentemente. Em todas as questões está o pecado central, é o egoísmo. O pecado padrão, né? Ou o pecado nuclear do ser humano é o egoísmo. E dentro desse pecado central, que é o egoísmo, João Batista vai pensar pecados dessa gente toda. Ele vai fazer vai apontar, vai denunciar alguns pecados que estavam muito em evidência naquela época. Evidentemente que João está querendo que as pessoas se arrependam de todos os seus pecados, que se voltem para Deus, que reconheçam-se pecadores, para se batizarem. Ele não queria que as pessoas se batizassem simplesmente para tomar um banho de água do Rio Jordão,
Queria que as pessoas se batizassem, mas que elas viessem arrependidas. E ele fala para a multidão, e está muito claro aqui, né? O que havemos de fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Está falando de pecados do egoísmo. São pecados sociais também ali. João bate certo. Isso é da sociedade. Egoísmo. Repartam. Ajudem as pessoas. Socorram. Dividam um pouquinho do que vocês têm. E atenção, isso não é socialismo não, tá? Por favor. Tem nada a ver com socialismo, nada a ver com comunismo. Isso é cristianismo. É um proto-cristianismo, evidentemente, né? João Batista está pregando antes do nascimento da igreja. Mas ele já está anunciando, está preparando o caminho da igreja. E aí ele vai falar também com os publicanos, os cobradores de impostos, os funcionários da Receita Federal daquela época, evidentemente, né? Da Receita do Império Romano, os que cobravam impostos. E aí os publicanos vieram para ser batizados e perguntaram: o que havemos de fazer? E ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Ele está falando de egoísmo aí, de pecado egoísta, do pecado central, mas ele pinça dentro desse pecado central um problema moral sério, corrupção. Não cobrem mais do que é devido, porque estava acontecendo isso. E ali são judeus, funcionários do império que cobram impostos, e João aponta o dedo na cara deles. Vocês precisam deixar de cobrar além do que é devido. É claro que nem todos eram assim, nem todos faziam isso, mas tinha gente lá que João apontou o dedo na cara. Isso é um problema de cidadania. Aí vem os soldados, vem os militares. E aí João Batista fala para os soldados, e ele diz assim: também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Aí tem três situações que ele aponta: não maltratem as pessoas, não deis denúncia falsa, ou seja, não inventem crime. Não inventem crime, tá? Não criem crimes imaginários nas pessoas, para que as pessoas sejam presas e condenadas. É isso que ele está dizendo. E não... E contentai-vos com o vosso soldo, com o salário de vocês. Ou seja, não cobrem propina. É isso que ele está dizendo. Não subornem. Não aceitem suborno. Aí ele vai para a casa do governador Herodes. Está aqui no versículo 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Está pregando o evangelho. E tem gente que diz que eu não sou pregador do evangelho. Questiona a mim. O senhor é pregador do... O senhor não está pregando o evangelho, pastor? Já chegaram a dizer para mim, né? Pastor, para com isso, pastor. Para com esse negócio. Vai pregar o evangelho. E isso aqui? Rasga isso aqui, então. Rasga isso aqui. Rasga a Bíblia aqui. Porque João está preocupado e ele está apontando mazelas da sociedade, das autoridades, das pessoas que exerciam autoridade, que exerciam um certo poder na sociedade. Primeiro, evidentemente, ele fala, grosso modo, num atacadão para a multidão toda. Ajudem os outros, sejam solidários. Vem os publicanos, funcionários do governo. Não cobrem mais do que estipulado. Vem os soldados, não maltratem as pessoas. Não chutem, não batam. Prendam. Não imputem falso crime. Não criem crime sobre as pessoas. Não inventem crime. E contentem-se com o salário de vocês. Não aceitem suborno, não peguem propina. Sejam sérios, sejam honestos. Aí ele vai para a casa de Herodes. Aqui ele está falando com Herodes agora. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele. Ele repreendeu o governador. Ele mandou mensagem para o governador. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão,
problema moral aqui, pecado, adultério, e também por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Maldades com o povo, injustiça. Porque Herodes, assim como Pilatos, eles eram governadores e, ao mesmo tempo, eles eram o Supremo Tribunal da época. Eles julgavam as causas. Lembram de Pilatos? Jesus foi diante de Pilatos para ser julgado? Pois é. O governador, ele era tanto o governador, o administrador, como também ele era o juiz, o supremo juiz daquela região. E era o que acontecia com Herodes, o tetrarca. E João Batista foi lá, botou o dedo na cara dele e denunciou não só o seu pecado moral, o seu adultério, mas também denunciou as maldades dele como governador e como juiz. E aí vem alguém e diz assim para mim, o senhor precisa parar com isso, de se importar com essas coisas, vai pregar o evangelho. Sim, eu estou pregando o evangelho. Eu sou pastor de uma igreja de um campo. Sou pastor da igreja aqui em Bauru. Eu sou pastor de 3 igrejas aqui, mais uma congregação. Prego o evangelho. E prego mesmo, prego o evangelho. Eu prego o evangelho, sim, eu tenho absoluta convicção que eu prego o evangelho. E eu prego o evangelho também quando estou me preocupando como pastor e como cidadão, quando eu me importo com as mazelas sociais. Porque o evangelho é confrontador. O evangelho confronta as pessoas com as suas mazelas, com os seus pecados. Seja o pecado no sentido de natureza pecaminosa, seja também os seus pecados, as suas maldades, suas malícias. Assim como eu sou confrontado com o evangelho todo dia, mesmo já sendo um discípulo de Cristo. Confronto através dos meios que eu tenho, da pregação bíblica, no culto, através das mídias sociais hoje, que me dão espaço, me dão lugar de fala para eu me pronunciar com o pouco de liberdade que ainda tenho, né? Porque hoje no Brasil, a liberdade ela está cada vez mais diminuída. Liberdade que é um atributo de Deus, liberdade que foi dada a nós para administrarmos, mas, infelizmente, hoje no Brasil, infelizmente, a liberdade não é a liberdade que tínhamos há alguns anos atrás. Então, eu sou pregador do evangelho. E me importo, sim, com o que acontece. E não é só questões políticas, não. Porque, na verdade, tudo que envolve a vida, irmãos, tudo que envolve a vida organizada, é política. A mentalidade, infelizmente, eu vou dizer, deixa eu me expressar e me perdoe quem se ofender, mas a mentalidade burra interpreta política no sentido partidário apenas, ou ligado a determinado segmento ideológico. Não, política é tudo aquilo que está relacionado à nossa vida organizada, à vida social organizada. Os impostos que pagamos, as taxas que pagamos, o IPVA que você paga, a conta de luz que você paga, a conta de água que você paga, o IPTU que você paga. Isso tudo são eventos políticos. Porque tudo isso foi aprovado em uma assembleia local, uma assembleia municipal ou federal ou estadual, e veio para cobrar de você. A sua convivência social é uma convivência política. Politicos está relacionado àquilo que é público. É aquilo que é público, aquilo que tem a ver com a vida organizada da polis, da cidade. E hoje, muito mais do que isso, no país, na nação. Então, a nossa vida, até as nossas igrejas, por exemplo, elas são eventos políticos. Não só a denominação em si, a pessoa jurídica, é uma entidade política, ela tem um registro, ela tem um CNPJ, ela tem um estatuto. É uma entidade política, como o que se faz dentro dela é política. As eleições que são feitas internamente, para troca de diretorias, nos ministérios, nos diferentes ministérios, as diferentes denominações, cada uma do seu jeito, são eventos políticos. E aí alguém vem dizer que eu tenho que me afastar de política? Não, porque você é bolsonarista. Eu defendo aquilo que é
que é coerente com aquilo que eu creio. E se tiver alguém defendendo lá, eu vou apoiar. Se tiver alguém lá no Supremo Federal, se tiver alguém lá em Brasília, se tiver alguém aqui no estado de São Paulo, se tiver alguém na minha cidade defendendo os princípios que eu creio e defendo e prego, eu vou apoiar, sim, lógico. Mas é claro. Agora, quando essas autoridades se colocam contra o que é justo, contra aquilo que nós cremos, aí evidentemente que nós vamos espernear. E nós temos toda e total liberdade para isso como cidadãos. Porque você é extrema-direita. Que isso? Você vive copiando esses títulos? É porque você está ouvindo muito isso por aí pela mídia. O que é extrema-direita? O que é extrema-direita para você? Você que me chama de extremista-direita, de extrema-direita. Você que me chama de fascista. Prove que eu sou fascista. Vá lá na história, lá no Mussolini, tá? Lá na Itália, veja primeiro o que é o fascismo, depois me diga se eu sou fascista. Me diga se eu sou nazista. Vá lá, leia o que é o nazismo, estude lá o que é o nazismo e depois venha ver se eu sou nazista. Que isso? Não é a questão de extrema-direita, de ser direita, de ser bolsonarista. A questão é defender o que é certo. É se colocar contra aquilo que está errado. João Batista, ele se coloca contra o que está errado. Primeiro para o povão. O que ele diria hoje para o povão? O que ele diria hoje para as pessoas? Ele poderia dizer isso também, que ele disse lá. Se João Batista estivesse hoje, certamente iriam chamar ele de extrema-direita. Iriam chamar ele de bolsonarista, de fascista, né? Até de nazista também, que é o mais grave. Iam chamar. Certamente alguns puristas, alguns aciadinhos iriam dizer para ele: João, irmão João, profeta João, pare com isso, pare de estar indo pare de estar falando para Herodes, pare de estar confrontando o governador, respeite o governador, viu, João Batista? Ele foi Deus, tá? Não pode falar contra ele, não. Esse não é o ensino da Bíblia, viu? O ensino da Bíblia é aquele que a gente tem que honrar, orar, interceder por autoridades que zelam pelo que é justo e que punem os que fazem o mal. Está escrito na Bíblia, em Romanos, em Pedro, em Timóteo, está lá. Então eu me importo, sim. Eu me importo, por exemplo, com o que está acontecendo no Brasil. A injustiça que está sendo cometida por juízes do Supremo Tribunal Federal. Sim. Crimes inventados, perseguições a pessoas que não cometeram os crimes que eles imputam a elas. Se João Batista viesse hoje e tivesse a oportunidade de falar aos juízes do Supremo Tribunal, fosse diretamente ou fosse através de mídia social ou de sermões, ele falaria isso. Ele diria que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, procuradores-gerais da República, estão inventando crimes para algumas pessoas. Por exemplo, o caso do 8 de janeiro de 23. Estão criando um golpe que nunca houve, um golpe imaginário, punindo pessoas inocentes. Eu conheço diretamente uma delas. Conheço e sei a índole dela. Conheci através dela outros brasileiros que foram presos, estão condenados e presos hoje. Será que eu não posso me importar, não posso me sensibilizar? Eu não posso orar por eles e pedir anistia deles? Porque eu estou pregando. Quer dizer que por eu pregar o evangelho eu tenho que ser indiferente a essas coisas? Quer dizer que pregar o evangelho é ser indiferente às injustiças da sociedade? Será que pregar o evangelho é ficar cego, surdo e mudo para o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal do Brasil, que deveria zelar pela lei, que deveria estar defendendo a Constituição e, pelo contrário, hoje está criando leis, está
produzindo crimes e sentenças absurdas. 17, 14 anos para uma mulher chamada dona moça, mãe de família, a Débora, porque escreveu com o batom na estátua da Justiça lá de Brasília, lá do Supremo Tribunal, lá em frente ao Supremo, perdeu a mané, que depois foi limpada com um jato de água por um funcionário da limpeza de lá. Quer dizer que eu tenho que concordar com esse absurdo, com essa monstruosidade. Eu tenho que concordar com essa maldade. Lembre-se, Débora é evangélica. Débora frequenta uma igreja, frequentava até ser presa. Ela é uma mulher crente, uma serva de Deus, e que foi protestar. Aquela multidão de brasileiros estava protestando há semanas lá, não tinha acontecido nada. Até que no dia 8 de janeiro, uma turba de gente contratada foi lá, se infiltrou, alvoroçou a multidão e criou o caos. E aí transformaram isso em tentativa de golpe, ou em golpe. Então eu tenho que me conformar com isso, eu tenho que concordar com isso, eu tenho que ser, por eu ser o pregador do evangelho, por eu ser pastor e pregador do evangelho, eu tenho que ser indiferente ao sofrimento dessas pessoas. São 43 idosos que estão presos, condenados a 17, 14 anos de prisão. Isso é horrível, isso aí é monstruoso. Isso é monstruoso, isso não tem lei no Brasil para isso. Não tem lei, eles inventam leis. E se João Batista estivesse aqui, ele diria, como disse para os soldados da época, porque os soldados eram juízes também, pequenos juízes, era a primeira instância da época. Os soldados da época que faziam o BO, não tinha delegado. Então, eles que anotavam os crimes. Se João Batista estivesse hoje, pudesse falar sobre o Supremo Tribunal Federal, e ele falaria certamente, ele diria, não inventem crimes, não criminalizem as pessoas sem elas terem cometido crimes. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. A moça escreveu, perdeu o mané com batom na estátua, possivelmente vai pegar 14 anos de prisão. Graças a Deus, interromperam o julgamento dela, pela comoção social que houve. Então, quer dizer que eu não posso me importar, porque eu sou pastor e pregador do evangelho? Tenha paciência. Quer dizer que eu não posso me manifestar porque sou pregador do evangelho? Não, senhor, essa não cola. Eu prego o evangelho, e uma das formas de pregar o evangelho é confrontar essas mazelas sociais. A injustiça, a maldade, a crueldade que fazem com as pessoas. Que estão fazendo com um deputado federal que está preso por um crime que não cometeu. Ele cometeu crime e deveria ser julgado pelo crime que cometeu. Da injúria, no mínimo. E não era para pegar a cadeia. E outra, ele estava amparado pelo artigo 53 da imunidade parlamentar. Poderia sofrer sanções dentro daquilo que compete a ele? Sim, mas não para estar preso, cruelmente preso. Deputado Daniel Silveira, estou falando dele. Estou falando de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro. Forjaram a entrada dele nos Estados Unidos. Forjaram a entrada dele. Ele nunca esteve nos Estados Unidos naquele dia. Forjaram a entrada dele para que ele pudesse ser preso. Ficou 6 meses preso por algo que não cometeu. Então eu tenho que ficar indiferente a isso? Porque eu prego o evangelho? Que evangelho é esse, então? Que evangelho é esse que eu devo pregar, então? O evangelho que não está nem aí porque acontece na sociedade? É isso mesmo? Então eu não prego esse evangelho. Esse evangelho que é indiferente às injustiças, à maldade humana, ao egoísmo humano, não é esse. Não é esse que eu prego. Evangelho aciadinho, evangelho gelo seco, evangelho que mima o pecado, evangelho dos espetáculos, da diversão, das brincadeiras, da molecagem, o evangelho da anarquia, o evangelho da ceboseira. Não é esse que eu prego. Me desculpem. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu prego um outro evangelho. Eu prego esse evangelho aqui que João pregava,
Com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, eu prego esse evangelho. Eu me importo. Eu me importo com a injustiça que está acontecendo. Eu me importo com a institucionalização da imoralidade no Brasil, no país, através de programas sociais, através de políticas públicas. Sim, eu me importo, porque é um processo, não é político apenas, é ideológico. E eles colocam ideologia na política para poder perverter a sociedade, perverter a família, perverter os preceitos morais da sociedade. Então eu tenho que me importar, sim. Eu tenho que me importar, por exemplo, quando o presidente da República vira agiota, por exemplo, como é agora. Eu tenho que me importar. Quando ele pega o dinheiro do FGTS do trabalhador e empresta para o trabalhador a juro, e depois, se o trabalhador não pagar, o saldo do FGTS vai ser tirado dele. Eu me importo, sim. Eu me importo com a inflação. Eu me importo porque é o meu imposto. Eu pago imposto. Eu pago imposto. Eu sou pagador de imposto. Eu tenho que me importar. Eu tenho que me importar porque eu pago imposto. 27,5% do meu salário é tirado na fonte. Então eu tenho que me importar. Eu tenho que me importar pelo fato de a taxa de energia está altíssima. Eu tenho que me importar porque o preço da carne está altíssimo. Eu tenho que me importar por quê? Porque o preço do ovo está caro. Eu tenho que me importar porque o café está a R$ 70 o quilo. Eu tenho que me importar, sim. Claro que eu tenho que me importar. Eu tenho que me importar porque a gasolina, o álcool, o diesel estão caros. Claro que eu tenho que me importar. E isso é uma mazela social, uma mazela política, primeiramente. E que repercute na vida do cidadão, das pessoas. E faz as pessoas sofrerem. O evangelho confronta isso. O evangelho vai confrontar e tem que martelar para que pelo menos alguém lá em cima ouça, preste atenção, para mudar esse cenário. João Batista confronta cidadãos comuns, João Batista confronta pessoas públicas, João Batista confronta governantes e magistrados. No caso de Herodes, ele era governante e magistrado ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Tá? O evangelho confronta as maldades humanas. Eu não vou brigar com ninguém por causa disso. Pode ter certeza, não vou brigar com ninguém. Pode me chamar de fascista, de nazista. Alguém disse até que eu preciso fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Vai fazer um tratamento psicológico, pastor. Que diriam de João Batista, né? Que diriam de João Batista? Se João Batista viesse hoje nos visitar, ele ia se assustar com a situação do Brasil, né? E ele iria falar um monte e iam chamar ele de louco. É isso. Eu lamento muito. Eu não vou brigar com ninguém, não. Tá? Eu não vou brigar com ninguém. Mas eu digo para vocês duas coisas antes de terminar essa live aqui. Pela graça de Deus, eu sou pregador do evangelho. Eu não vou defender ladrão. Eu não vou defender condenado que vira presidente. Não vou. Que vira presidente por manobra pseudo-judicial. Eu não vou aceitar a condenação de pessoas inocentes, de pessoas que não cometeram crimes que a elas são imputados simplesmente por perseguição política e ideológica. Não, eu não vou. E isso faz parte do evangelho. O evangelho não compactua com injustiça, com maldade. O evangelho trabalha pela transformação do ser humano, para que ele se pareça mais com Jesus. Ok? Provérbio 17:15. Eu vou terminar essa live com essa palavra aqui. Ela já vai chegar aos 30 minutos, eu não quero passar de 30. Vai passar um pouquinho, mas suficiente para não ser muito prolixo aqui, né? Não muito longo. Provérbio 17:15, a Bíblia diz assim: há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Tá?
Se você não gosta do que eu falo, se você não aceita a minha preocupação, se você se escandaliza comigo por eu me preocupar com isso aqui que está na Bíblia, paciência, eu não vou brigar com vocês. Não vou brigar com ninguém. Não vou discutir, porque não vale a pena. Mas está aqui na Bíblia. João Batista confrontando os agentes públicos, a população geral e os governantes e magistrados da época. Sim, ele se preocupava e na pregação do evangelho ele fazia denúncias muito fortes. E está aqui na Bíblia em Provérbios 17:15. Duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado, aquele que não praticou o crime seja condenado por um crime que não cometeu, como no caso da Débora, como no caso da Fátima Plete, da minha amiga Fátima Plete, que eu conheço muito bem, sei que não é uma criminosa, uma mulher séria, uma mulher honesta, uma mulher do bem, uma mulher que só faz o bem para as pessoas. Verdade. Conheço ela profundamente. Conheço ela de 5 anos, convivendo bem. Convivendo bem. O inocente seja condenado. Não vou aceitar jamais essas condenações contra agentes públicos, como deputados, como o ex-presidente Bolsonaro. Não vou aceitar. Você pode ficar à vontade de me chamar de bolsonarista. Se fosse outro, não vou aceitar contra o general Braga Neto, por exemplo, um homem honrado. Não sei qual é a linhagem de fé dele. Homem honrado, homem que cumpria seu dever como general, como militar. Não vou aceitar. Não vou aceitar a prisão, a condenação injusta contra o deputado Daniel Silveira. Não vou aceitar a perseguição que está sendo feita contra todos os deputados, senadores, todos os agentes públicos, contra as pessoas comuns que se pronunciam contra esse estado de coisas que está acontecendo no Brasil. Não vou aceitar. Então, eu não vou aceitar que hoje nós tenhamos foragidos exilados. Nós temos foragidos exilados. Nós temos hoje censura no Brasil. Não vou aceitar. O Evangelho não compactua com isso. A Bíblia não compactua com isso. Eu não vou aceitar. Sim, temos censura. Pior do que a da década de 60. É pior. Tá? Pior. Jornalistas exilados, perseguidos, independente de sua inclinação religiosa ou não, são pessoas que tinham que ter a sua liberdade, foi tirada a sua liberdade. É isso, meus amigos, é isso, meus irmãos. O Senhor detesta que o inocente seja condenado, seja ele quem for, o Senhor detesta. Pode ser até um ateu. Se ele for inocente, o Senhor detesta que ele seja condenado por um crime que não cometeu. Por crimes imaginários, por crimes de criatividade, como um certo juiz auxiliar de um certo magistrado do Supremo Tribunal Federal falou. Use a criatividade para pegar, né? Para pegar alguém. Use a criatividade. Não. O Senhor detesta. E o Senhor detesta que o culpado, o criminoso, o ladrão, corrupto, o bandido, o traficante, seja ele que for, o assassino, o estuprador, seja qual for, que o culpado seja declarado inocente. O Senhor detesta que o ladrão seja tirado da cadeia para virar presidente de um país. Sim, o Senhor detesta. Está na conta e o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor detesta que um criminoso que roubou o Brasil bilhões, juntamente com um outro grupo de políticos e auxiliares, tenham suas penas anuladas, simplesmente por compadrio, anuladas, e eles depois voltem para ser deputados, senadores, prefeitos, até governadores depois, tá? Ou que fiquem aí livres, leves e soltos. O Senhor detesta isso. O Senhor detesta quando magistrados, quando juízes, quando ministros de Supremo, de Superior, de qualquer que seja, de qualquer vara, de qualquer instância, declarem inocente aquele que cometeu crimes, quaisquer crimes. Tenho dito, e que Deus
tenha misericórdia da nossa nação do Brasil, que o Senhor restaure, restitui a justiça, a verdade e a liberdade em nossa nação, para a glória dele, não para a glória de homens, mas para a glória dele, para que ele seja glorificado, e que o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico genuíno, esse que João Batista pregava, que Paulo pregava, que Pedro pregava, que nós devemos pregar, que o evangelho tenha livre curso no mundo todo, especialmente no Brasil, para alcançar muitas vidas, salvar muitas almas da escravidão e da condenação do pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.